Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo a gente dará prosseguimento na discussão sobre gestão. Nesse nosso segundo vídeo a gente vai discutir um pouco, apresentando os procedimentos de planejar a gestão do escopo e coletar os requisitos, né? Dar um pouco mais de detalhes sobre essas duas práticas, esses dois processos. O primeiro, planejar o gerenciamento do escopo, está relacionado, como já comentado no vídeo anterior, de criar e documentar um plano de como será definido, validado e controlado o escopo do projeto, o escopo do produto, né? Então, o escopo geral do projeto, né? Documentar tudo que será realizado. E aí a gente tem esse fluxograma do PMI, onde, para planejar o gerenciamento de escopo, a gente tem as entradas, né? O termo de abertura, que a gente viu na parte de integração, tem as documentações, né, o plano de gerenciamento de projeto, onde entram questões relacionadas à qualidade, ciclo de vida do produto, abordagem do desenvolvimento do produto. Então, documentos que já foram elaborados por outras áreas, né, no plano de gerenciamento, e que vão dar entrada juntamente com os fatores da organização e da empresa, fatores ambientais e ativos de processos organizacionais. Então, essa etapa vai juntar todos esses dados e criar principalmente o plano de gerenciamento do escopo e dos requisitos, né? E esses dois documentos vão ser anexados ao projeto. Então, toda essa etapa é relacionada então para documentar esses itens, né? Qual vai ser o plano de gerenciamento do escopo e qual que é o plano dos requisitos, do gerenciamento dos requisitos. Isso está ligado à segunda atividade, né? Vai ser utilizado no segundo procedimento. O segundo procedimento, que é coletar os requisitos. Então, nessa etapa de coletar os requisitos, é onde a gente vai determinar, documentar e gerenciar todas as necessidades e requisitos das partes interessadas, ou seja, levantar todos os itens que devemos cumprir ou devemos realizar para cumprir o objetivo. Mas a primeira pergunta que eu deixo é: o que seria um requisito, né? Como definir? De maneira geral, um requisito é aquelas características de entregas que a gente deva seguir, né? Então, elementos de funcionalidade, condições específicas, especificações do nosso projeto, do nosso produto que está sendo desenvolvido. Mais uma vez, se a gente olhar no fluxograma sobre esse procedimento, a gente tem as mais diversas entradas, né? Novamente, o termo de abertura, o plano de gerenciamento do projeto, onde tem lá o plano de requisito, plano de gerenciamento do escopo e o das partes interessadas, né? Então, a integração de todos esses elementos no plano de gerenciamento do projeto. Tem documentos do projeto, né, registro de premissas, lições aprendidas, partes interessadas, que vem acrescentando essas informações ao projeto. Documentos do negócio, né, lá do business case que a gente discutiu lá, na questão de integração, lá na identificação de um novo produto, de um novo projeto. Como vai ser os acordos, né, das condições de aquisições, isso vai influenciar os meus requisitos, né, o que eu tenho disponível, e mais uma vez os fatores ambientais e os ativos da organização, né. Então todas essas entradas vão me ajudar a coletar os requisitos, analisar esses requisitos e documentar e fazer uma matriz de rastreabilidade, né, que a gente vai discutir daqui a pouco, mas é uma forma de linkar os requisitos com aquilo para o qual será desenvolvido, né? Então, nessa etapa de coletar os requisitos, muito do que é feito aqui, muitas vezes, já se inicia lá quando a gente começa a definir o escopo macro, lá no termo de desenvolvimento do projeto, né, no Project Charter. Então, a gente já começa a idealizar os requisitos quando a gente começa a definir o escopo macro, né? E aí, essa coleta a gente vai precisar das partes interessadas, vai precisar unir
ferramentas de comunicação e entre outras para conseguir as melhores informações para poder prosseguir e conseguir sucesso no projeto. E aí, coletar os requisitos, mas com quais ferramentas, quais técnicas, né? O PMBOK lista algumas, né, nessa figura que ele apresenta, então opiniões, coleta de dados, diagramas, protótipos, representação. Então são várias ferramentas que a gente pode utilizar para obter esses requisitos, seja por meio de entrevistas, seja por discussões em grupo, algum tipo de oficina, né, equipes multidisciplinares que possam sugerir, opinar. Tem técnicas de criatividade em grupo, por exemplo, o método Kumbuka, que eu vou discutir daqui a pouco no próximo slide. Tem tomadas de decisões em grupo, como o método Delphi, que também eu vou discutir daqui a pouco. Usar QFD, né, ferramenta da qualidade, algumas observações, simulações. Então existem N ferramentas que a gente pode utilizar. E vai depender muito do tamanho da organização, dos fatores ambientais da organização e da empresa. Então vai muito de como a empresa se porta, como a empresa utiliza suas ferramentas. O primeiro método que eu vou especificar um pouquinho mais é o método da Kumbuka. A gente teria um desenvolvimento prático desse método, mas ainda é possível, mas vamos ver como vai ser o desenrolar. Então, a ideia é grupos pequenos, onde tem uma data para esse grupo se reunir. E em uma Kumbuka, como vem o próprio nome, a gente vai colocar o nome dos participantes. E na hora da reunião, na hora do encontro, a gente vai sortear para que um membro apresente um capítulo que será estudado, um item que será discutido. Então, todos têm que estar cientes, né, do conteúdo que será discutido na reunião, e na hora a gente sorteia essa pessoa, que ela vai ter que apresentar os seus pontos, ou aquilo que ela entendeu, e explicar para todo mundo. Se a pessoa não tiver estudado, a reunião é desfeita na hora e aí, consequentemente, gera um clima de frustração para quem se preparou, né, frente a quem não se preparou. E após o sorteio, o nome volta novamente a Kumbuka e o processo se repete, né, de acordo com a necessidade. Um segundo método que eu vou falar é o método Delphi, que é elencar opiniões de especialistas, e aí a gente tem um fluxograma bem simples dessa ideia de como funciona, né, de como a gente possa desenvolver da melhor maneira. Então, é escolher os especialistas que possam opinar a respeito de um determinado assunto, elaborar uns questionários, né, enviar esses questionários para essas pessoas fazerem as suas análises, realizarem suas respostas, analisar essas respostas, né, ia fazer uma análise. Se chegou num consenso, se não chegou num consenso, a gente repete o questionário, tenta rever algum ponto que ficou falho e vai repetindo esse processo até todos chegarem ao consenso, que a gente conclui a pesquisa e, consequentemente, a gente define os melhores requisitos para uma determinada situação. Um outro item que é interessante também trabalhar é o diagrama de contexto. Aqui nessa figura a gente tem um exemplo de um sistema de gerenciamento de talentos de um RH de uma empresa genérica. Então a gente tem aqui, dá para observar, usuários internos de um lado e usuários externos de outro, né? Então, como ele se comunica, qual que é o fluxo de dado interno, a parte mais cinza clara, e o fluxo de informações relacionados aos dados externos, né, as faixas, as setas escuras, pretas. E aí a gente tem os perfis internos, o público de vagas internas, os perfis de usuários externos e as publicações de vagas internas. Então, nesse contexto, a gente vai fazer várias análises e o pessoal interno vai cuidar do gerente de contratação, vai ver qual perfil ele deseja, se vai aproveitar alguém internamente, se vai abrir vaga para externo, os associados internos, né, os funcionários, os prestadores de serviço em tempo integral e parcial internos. Então, essa análise interna pode ser utilizada na seleção
de um membro para uma nova vaga que venha a surgir. E pode também abrir externamente, então agências de recrutamento, os buscadores de emprego, websites. Então tudo isso, todos esses membros e usuários, de alguma maneira estão relacionados ao que a empresa procura, né? O contexto que a empresa deseja, seja como publicar as vagas, seja qual o perfil desejado, e aí ela vai analisando o contexto no qual ela se encontra ou no qual ela necessita de mais informações. E aí vai juntando aos requisitos necessários, né, a definição dos itens e requisitos que são necessários. Como saída desse processo de coletar, a gente tem a matriz de rastreabilidade, onde essa imagem ilustra um exemplo genérico do PMBOK. Então, essa matriz é um que liga esses requisitos aos produtos ao longo do ciclo de vida. Então, a gente vai ter lá o identificador associado, né, que vai ter lá os desmembramentos, a descrição desses requisitos, consequentemente as necessidades, oportunidades, objetivos do projeto, as entregas e outros itens, né? Então, essa matriz de rastreabilidade dos requisitos é como a gente vai definir ao longo do ciclo de vida, como eu falei, e vai ajudar a garantir que os requisitos estejam vinculados ao objetivo do projeto, né? Então, qual item é feito para atingir qual objetivo? E aí, como a gente vai ver nas próximas aulas, esses requisitos, vamos dizer assim, vai auxiliar nas entregas do EAP, ou seja, nos entregáveis do meu projeto e ajudar a gerenciar. Então, com base nessa matriz que sai, né, é o resultado do documento que sai da coleta de requisitos, a gente consegue fazer esse link, consegue fazer essa amarração entre o escopo do produto, os objetivos do projeto e o ciclo e como vai se desenvolver ou desenrolar ao longo do ciclo de vida. E ajuda também a possíveis mudanças, né? A gente pode documentar nessa matriz mudanças que ocorreram ou em quais etapas ocorreram, em quais requisitos houve alteração que foi necessidade, foi necessitado realizar alguma mudança. Tudo bem por hoje? Por hoje é só. Como eu já falei no outro, aguardo possíveis comentários. Até a próxima.